Fala, investidores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez falando sobre os 7 erros que geralmente todo investidor iniciante comete na hora de investir o seu dinheirinho suado na bolsa de valores. Vamos lá, antes de mais nada, peço por favor para que deixem o seu like, curtam o vídeo e compartilhem. Ativa o sininho para mais notificações também sobre os vídeos, os conteúdos informativos que eu falo sobre economia, dinheiro, ações, enfim, sobre tudo relacionado a investimentos e educação financeira. Vamos lá para o vídeo? Então, o primeiro erro que geralmente as pessoas cometem, né, quando estão começando lá a investir, pegar aquele dinheirinho e botando lá, é investir em apenas um setor. Não estou falando para investir em vários, e tipo, mais de 50, mais de 10, não. Pelo menos uns 4 setores seriam uma boa, 5, entendeu? A pessoa, no caso, diversificar. Por quê? Vou dar como exemplo eu, né? Eu quando eu comecei a investir, só investi só na Oi. Oi, olha só. Enfim, apesar que a Oi não é exemplo, né? Mas comecei investindo na Oi, sem base nenhuma, fui às cegas mesmo e queria experimentar para ver como é que era. Para mim aquilo dali era tudo novo, entendeu? Não tinha uma base consolidada de economia, de investimentos, de bolsa de valores. Então fui investir nas cegas na Oi e unicamente na Oi. E aí, na época a Oi estava um e pouco, estavam com a promessa de que ela iria subir para 10 e pouco, e aí eu fui botando meu dinheirinho lá valioso, até que eu parei para pensar agora, né? Agora no futuro, Daniel do futuro, parando para pensar, eu teria investido em outra empresa. Por quê? Porque ali na época a Oi só caiu e eu só fiz cagada no investimento. Todas as cagadas que vocês podem imaginar com relação a investimentos, eu já participei já dela, já vivenciei ela já. Aí a Oi começou a cair. Se eu tivesse outras empresas ali logo de começo, eu não precisaria ter nenhuma base forte não, mas acredito eu que se eu tivesse outras empresas ali de começo, eu acho que a história poderia ter sido diferente, né? Porque eu ia ver a Oi caindo, como investidor iniciante eu poderia me desesperar e tirar tudo, como eu fiz, né? E acabei perdendo muito dinheiro com isso. Mas aí eu ia ter outras ações que poderiam me sustentar. Ou ia cair tudo e, irmão, ia dar tudo ruim. Mas agora, hoje, o Daniel do futuro dá essa dica para vocês. Invistam em outros setores também. Não precisa ser só em uma ação, em um setor só. Invistam em outros setores, porque o mercado ele é bruto, ele é covarde. E geralmente, quando uma ação cai, às vezes a culpa não é sua, você fez o seu dever de casa, às vezes é por outros motivos que ela caiu. Enfim, outro erro que o investidor iniciante comete é não estudar a ação. Geralmente a pessoa vai sempre por indicação. Ela não cria uma estratégia específica para si mesma. Ela só vai por indicação de terceiros, de amigos, né, geralmente mais próximos, que falam com ela, ó, essa empresa aí é boa, essa empresa aí vai lucrar. E aí a pessoa acaba indo às cegas e apostando naquela empresa. Não vou dizer nem investindo, ela acaba apostando, entendeu? Pega o dinheirinho dela suado, bota lá naquela empresa e, como acontece muitas das vezes, ela se decepciona. E aí a pessoa tem dois tipos de pessoas: aquelas que se autoavaliam, falam assim, caraca, não, porra, eu errei, cara. Eu tenho que começar a estudar antes de começar a investir nas ações. Eu tenho que pegar essa ação, estou interessado nela, tenho que começar a estudar ela. Não precisa ser linha por linha, até porque até hoje eu não entendo sobre tudo. É cada dia um pouquinho, entendeu? Cada dia um pouquinho. Mas aí você estuda um pouco sobre aquela ação, espera um tempinho na bolsa para ver se aquela ação é volátil ou não, se ela vai variar muito e vai estudando com ela. O importante dos investimentos da bolsa é você ter paciência, entendeu? Então não vá por indicações que geralmente, quando dá errado, a pessoa, como eu falei, existem dois tipos de pessoas, que elas se autoavaliam e falam, não, tem que melhorar. E aquelas que simplesmente não aceitam a realidade de que a responsabilidade foi única e exclusiva dela e acaba jogando a culpa para a pessoa que indicou, geralmente,
ou fala que a empresa foi uma merda na vida dela e tudo mais, mas ela não estudou ali os dados básicos ali da empresa ali, os dados fundamentalistas ali que precisam ser estudados, entendeu? E aí é fácil você botar a culpa nos outros, você falar que a pessoa, às vezes, que te indicou errado e tudo mais, te botou numa furada, mas enfim, não façam isso, estudem as ações, é importante. Daniel do Futuro falando com vocês que estão começando agora. Eu cometi já essa cagada e tô falando para vocês. Sentem a bunda na cadeirinha de vocês, tirem pelo menos 15 minutinhos, meia hora e estudem aquela ação que vocês estão interessados. Número 3. Geralmente quem já começa no mercado de trabalho com o pé direito, começa ganhando dividendos, né? Já vai para aquelas ações focadas em dividendos, né? Energia, bancária, saneamento e por aí vai, que pagam dividendos, né, mensais. Geralmente a pessoa vai para esse foco, ou vai para fundos imobiliários, e aí começa a ganhar os dividendos dela. E aí a pessoa vai ficando com um lucro mensal de dividendo muito bom mesmo, entendeu? Às vezes vai comprando de 10 em 10 ações e vai ganhando lá o dinheirinho dela lá em fundos imobiliários, e às vezes em outras ações, vai comprando um lote de ações, né? Porque quem não sabe o que é um lote, são 100 ações, e vai comprando, vai formando lá o seu patrimônio. Só que o que acontece? Desse jeito, você pegando a sua renda ativa e aportando, o processo funciona, mas é mais lento, entendeu? Vou dar um exemplo aqui básico que todos os investidores mais avançados usam, que é o efeito bola de neve. A pessoa que não reinveste seus dividendos tende a demorar mais a ter a sua liberdade financeira, a bater aquela meta que ela quer. Por quê? Simplesmente porque não reinvestiu seus dividendos. Você reinvestindo seus dividendos, tem um negócio chamado juros compostos, que a grosso modo, a gente falando, é a famosa bola de neve. Um investimento que você demoraria, sei lá, 5, 10 anos para conseguir, uma meta que você demoraria esse tempo para conseguir, você demora mais ainda porque você não aportou seus dividendos. Você demoraria, sei lá, um investimento de 10 anos, você demoraria 5 anos fazendo os juros compostos, entendeu? Essa dica aí fica para o pessoal que está começando agora. Reinvista seus dividendos, não saiam usando, gastando no dia a dia, no cotidiano. Deixe isso daí lá para o futuro, quando vocês tiverem a sua liberdade financeira, quando o dinheiro estiver trabalhando por vocês. Que aí sim vocês vão poder fazer o que quiser com o dinheiro. Temos exemplos aí, Barsi, Warren Buffett, todas essas pessoas aí começaram com esse foco, reinvestindo dividendos. E hoje em dia a gente está vendo aí que tem os novos investidores aí que também estão fazendo essa estratégia e está dando super certo. Então, uma dica que o Daniel do Futuro dá para vocês é essa: reinvistam seus dividendos. Outra cagada que o pessoal que está começando faz é simplesmente vender a ação na queda. Rapaz, isso daí já aconteceu muito comigo, entendeu? Eu, longe disso, não estou criticando ninguém. Sei que é um erro do ser humano, às vezes a gente fica ansioso. Logo quando eu comecei na bolsa, eu ficava olhando direto a cotação e tudo mais, aquilo, as ações que eu investi, meu Deus, como é que tá, esse, aquilo. Aquele exemplo que eu dei da OIBR3 é um exemplo mais real que tem e eu até agradeço, eu acho que eu fiz todas as cagadas possíveis na OIBR3 e eu fui aprendendo com isso. Eu via que a ação estava caindo, 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 e o pessoal falando, não, mas está caindo agora, daqui a pouco vai subir lá para R$ 10. E eu ficava, caraca, meu Deus, porra, tô perdendo, e agora o que eu faço? Aí, porra, parecia que coincidentemente, na hora que eu tirava o dinheiro, no dia que eu tirava o dinheiro, a ação subia. Porra, eu ficava pensando assim, caralho, mano, que isso, cara? Meu Deus do céu. Ou seja, eu não tinha aquela paciência para continuar com o dinheiro ali e esperar a ação subir. Como eu falei para vocês, o mercado, ele é cruel, ele é volátil, ele espera. Ele é o mais paciente. Como o pessoal diz, o mercado ele sobe lateralizando. Entendeu? Um exemplo assim que o pessoal fala grosso modo, o mercado ele sobe lateralizando. Se você for pegar os últimos 10, 15 anos do Ibovespa, tem um crescimento, mas, é claro, tirando lá 2020, que foi
um ano bem bizarro. Muitas empresas explodiram, subiram muito e tal. Mas tirando isso, se você pegar aí o gráfico de 5 a 10 anos, tu vai ver que o Ibovespa está subindo, mas na maioria dos períodos parece que ele está só lateralizando, mas é aquela lateralização assim, ó, subindo. E por aí vai. Só que a pessoa que tá ali no meio ali, que está investindo ali, ela não vê isso, não vê. Ela fica muito ociosa. Então, invista numa empresa consolidada e, ó, irmão, só esperar. Só esperar que uma hora vem. Uma hora a ação vai começar a decolar e você vai ganhar os seus lucros. Podem ficar tranquilo com isso. Agora, não cometam esse erro de vender na queda. Nunca, nunca cometa esse erro, a não ser em casos excepcionais, mas ainda assim, porque a pessoa não estudou. Porque, vou dar um exemplo aqui. Magazine Luiza, Via Varejo. Magazine Luiza estava lá nos patamares de 20 e poucos reais. E o pessoal lá, ó, quem conseguiu tirar o teu da reta, irmão, é porque, ó, estudou. Agora aquele pessoal que foi de lá, de comprou lá a 20 e poucos reais e agora tá a centavos a ação, se eu não me engano, já tá quase chegando nessa faixa aí, ou seja, não tem mais jeito. A pessoa deve estar desesperada, o patrimônio dela deve estar derretendo, ainda mais a pessoa que não diversificou, que apostou tudo em Magazine Luiza, deve estar derretendo. Aí, esses são casos excepcionais que realmente vocês devem tirar o dinheiro antes, quando vocês verem uma queda um pouquinho mais brusca como eu disse na Magazine Luiza, vamos ver que na época ela estava R$ 22, se eu não me engano. Começou a descer para R$ 18, 17, irmão. Eu tiro no ativo de campo, eu vejo os dados dela lá caindo. Tu vê lá que o lucro líquido dela tá caindo, o caixa dela tá despencando. Irmão, tira seu time de campo, não fica não, entendeu? Mas para isso você tem que sentar sua bunda na cadeira e estudar. Agora, a quinta dica que eu dou para vocês é: não comprem na alta do mercado. Não comprem. Eu já cometi muitas vezes essa cagada. Isso me serviu de aprendizagem. Por quê? Irmão, você fazendo isso, você vai estar participando nada mais, nada menos do que aquele famoso efeito que a gente chama no mercado de ações de efeito sardinha. Sardinagem, sardinagem pura. O que é isso? Irmão, você pega uma empresa, vamos dizer que você é um cara que tem muito dinheiro, muito dinheiro. Você vai pegar o seu dinheiro, vai botar numa empresa lá, furreca lá, que meia boca conhece, mas é botar muito dinheiro mesmo, muito dinheiro. Essa empresa vai lá em cima e aí vai começar a ficar bem falada. E aí que entra a sardinagem. Por quê? As pessoas que veem a valorização não pegam a empresa para estudar, não pegam o histórico da empresa nem nada do tipo. As pessoas que simplesmente investem porque estão falando na mídia dessa empresa, essas pessoas vão junto. O tubarão investe, eu sou o tubarão, vou lá e invisto, os sardinhas vêm atrás, investem, a ação começa a decolar, 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 vai decolando mais ainda do que já tinha decolado por causa do meu investimento. E aí, quando chega lá no topo, que eu vejo que já está bem, bem lucrado já para mim, eu vou, pego minha parte e mais um pouco dos sardinhas e ó, pum, a ação cai. E aí, o que acontece com os sardinhas? Ficam presos lá naquela ação. Aquela ação fica ali, ó, para eles ali. Aí eles têm duas opções: ou vendem a ação com prejuízo, né? Ou ficam naquela historinha: ah, eu sou buy and hold, eu tô esperando daqui, vocês não entendem minha, minha estratégia, vou bombar daqui a 10 anos, 1 milhão de anos, enfim. É mais fácil você admitir que você fez uma cagada de comprar na alta do que você chegar e segurar essa empresa até a morte, até seu patrimônio todo, ó, derreter, irmão. Entendeu? Fica aí a dica, nunca compre na alta. Também acontece muito com ações famosas, claro, que são bem fundamentadas, o mercado está aquecido ali, a ação começa a subir, geralmente ações cíclicas, né, que tem muita volatilidade ali, sobem muito, ficam muito aquecidas ali em alguns períodos do ano. Vou dar um exemplo da Vale.
ela tem períodos do ano que o minério de ferro bate lá no alto, lá 120 e tal, e tá tudo dando certo para o minério de ferro ser vendido, isso e aquilo, para o níquel, para o cobre, que é onde a Vale investe também, e aí a Vale vai lá em cima, bum, dá um estouro de uma vez só. Aí todo mundo falando da Vale, todo mundo falando da Vale, só que, irmão, quando já começam a falar dela, você já tem que entender que você já não pode entrar mais. Não pode entrar mais. Você sempre tem que fazer um movimento contra o mercado. Enquanto falam, você fica quietinho. Ó, não investe. Se for investir para manter um preço médio, ainda assim, não investe quando a ação estiver muito cara. E quando não estiverem falando da ação, estiverem falando mal dela, estiverem falando que ela vai derreter, que ela vai fazer isso, que ela vai fazer aquilo, aí você investe, mas aí você investe com base em estudos. Você pega a ação e estuda ali para ver se realmente ela vai crescer. Isso daí já depende de você. É meio que uma aposta que você faz no mercado, mas é uma aposta fundamentada. Você tem fundamentos para isso, entendeu? A ação, você vai estudar lá e vai ver que a ação não está gerando muito prejuízo, que ela está investindo nela mesma. Ou seja, irmão, uma hora isso daí vai estourar. Então, isso daí só vai depender de você, entendeu? Você tem que chegar e ver se vale a pena ou não investir na ação, entendeu? Se vale a pena ou não comprar na alta. Mas geralmente nunca, 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 nunca vale a pena. Enfim, vamos lá. Outro erro também que é um negócio básico que eu vejo que as pessoas cometem, eu já cometi muito, que é você não guardar uma reserva de emergência. A reserva de emergência ela é fundamental para, geralmente, tempos de crise, né? Eu falo em reserva de emergência, mas é reserva de emergência para a Bolsa de Valores. Não é reserva de emergência também para o dia a dia que, porra, meu pai quebrou um pé, eu vou ter que usar essa reserva para poder fazer uma cirurgia no pé dele. Não. Esse é outro tipo de reserva de emergência que você vai usar. Você vai usar essa reserva de emergência justamente para os seus investimentos, entendeu? A reserva familiar lá do dia a dia, carro quebrou, aconteceu um negócio com seu pai, com a sua mãe, você vai guardar também. Mas essa daqui você guarda só para investimentos. E não precisa ser muito não, você guardando de pouquinho em pouquinho por mês, dependendo de quanto você ganha, sei lá, 10%. Tem gente que fala aí que você tem que guardar mais reserva de emergência do que investir em ações. Porra, cara, eu na minha estratégia, eu aconselho não fazer isso. Sabe por quê? Porque teu dinheiro acaba ficando desvalorizado. Teu dinheiro acaba ficando desvalorizado. Essa daí é a verdade. Porque esse dinheiro que você está guardando de reserva de emergência, você poderia estar investindo numa renda variável. Poderia estar ganhando todo mês no fundo imobiliário. Entendeu? E aí você está guardando lá, na renda fixa. Ou, porra, pior ainda, numa poupança ou em casa. Porra, teu dinheiro está sendo desvalorizado, negão. Entendeu? Renda fixa é o menos mal. Tem opções boas na renda fixa. Mas ainda assim, não como a renda variável. Se você pegasse e confiasse naquela empresa, visse que ela iria te dar um certo lucro, invista nela, porra. Investe nela. Bota lá um pouquinho lá da tua reserva de emergência para ela render ainda mais, entendeu? Ou se tu quiser, pode botar na renda fixa mesmo, não tem problema. O importante é você não ver o seu dinheiro se desvalorizando, entendeu? Não, todo ano lá você tem que ver se teu dinheiro está perdendo ou não para a inflação, ver como é que tá seus investimentos e tudo mais. E tem sempre a oportunidade da bolsa cair, ainda mais a bolsa brasileira, pô. A bolsa brasileira não é aquela bolsa sólida, consolidada, igual a bolsa americana. Porra, a bolsa americana cai, ela suga dinheiro de tudo quanto é canto para poder se restabelecer e consegue, entendeu? E quando os Estados Unidos estão em crise, não é só ele que entra em crise, não. Como o dólar é uma moeda universal, acaba que todos os países praticamente vão junto aí, vai sendo um efeito manada do caralho. Enfim, invista seu dinheiro também em reserva de emergência, que é o conselho que o Daniel do futuro dá para você. E o último erro que todo investidor comete é geralmente apostar contra o mercado. Lembra lá do item 1 que eu falei de investir em um setor só? Então, aí seria esse o caso, você apostar em um setor só. Não falo nem investir, estou falando de apostar mesmo, irmão. Você, como eu falo, aposta é um negócio que
você não tem o controle. Você está contando com o ovo no cu da galinha, entendeu? E é um negócio, porra, super arriscado. Já investimento, você tem uma base lá, cara. Você tem uma base consolidada já sobre o que você vai investir. Você vai investir o seu dinheiro realmente. Agora, no outro não, você vai apostar, porra. Você tá apostando um negócio que você não sabe nem o que vai acontecer. Tem muita gente aí que pega uma empresa, olha a empresa assim, por indicação geralmente, investe nela e fala assim: caraca, mano, não, essa empresa tá muito boa, tá dando muito lucro, vou investir todo o meu dinheiro nela, vou investir, eu tenho esses 30 mil suados aqui na Previdência, sei lá, em algum lugar, vou pegar esse dinheiro e vou alocar tudo nessa ação que eu sei que ela vai bombar. Aí o mercado cruel, por causa de alguma fala política, como aconteceu esses dias aí, ou por causa de alguma crise mesmo que aconteceu no setor que você está investindo, o mercado vai lá e derrete, entendeu? E aí a sua ação, irmão, tchau. Vai para o espaço junto com o seu dinheiro, junto com a sua dignidade. E geralmente muita gente aí fica pensando em se matar, procura psicólogo e tudo mais. Então, para mim, esse daí é a dica mais valiosa que eu te dou para justamente você manter sua saúde mental. É melhor você investir em ações consolidadas e diversificar para você dormir bem, poder encostar sua cabeça no travesseiro e não pensar em mercado por causa do medo, né, de perder o seu dinheiro, do que você pegar investimentos de risco ou, no caso, fazer apostas arriscadas e assim perder tudo que você tem até a sua dignidade. Enfim, senhores, muito obrigado aí por esse vídeo, tá? Se você gostou muito desse conteúdo aí que eu tô falando aí e está gostando dos outros vídeos que eu tô postando com relação à economia, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, que isso daí me ajuda muito, muito mesmo. Além de compartilhar com quem gosta desse assunto. Curta o vídeo se você gostou também e ative o sininho para mais notificações futuras, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, valeu!